Este audiolivro foi produzido pelo canal O Tradutor, por aquele que ainda resiste aos ditames dos grandes sábios. Parte 4. A volta ao mundo em 5 capítulos. Capítulo 15 da parte 4. O povo de Yali. Quando minha mulher Marie e eu estávamos passando umas férias na Austrália, decidimos visitar um local em que havia pinturas rupestres bem preservadas no deserto próximo da cidade de Menindee. Embora conhecesse a fama da seca e do calor do verão no deserto australiano, eu já passara longos períodos trabalhando em regiões quentes e secas no deserto da Califórnia e nas savanas da Nova Guiné. Portanto, achei que tinha experiência suficiente para lidar com os desafios menores que enfrentaríamos como turistas na Austrália. Levando bastante água potável, Marie e eu partimos ao meio-dia para uma caminhada de alguns quilômetros até as pinturas. A trilha, a partir do posto do guarda florestal, era uma subida, sob um céu sem nuvens, em meio a um terreno aberto que não oferecia uma sombra. O ar quente e seco que respirávamos me lembrava a sensação de respirar sentado em uma sauna finlandesa. Antes de chegarmos ao rochedo com as pinturas, nossa água havia acabado. Também já tínhamos perdido o interesse pela arte e apertamos o passo na subida, respirando lenta e regularmente. De repente, notei um pássaro que era sem dúvida uma espécie paurradeira, mas parecia enorme em comparação com outras espécies conhecidas. Nesse momento, percebi que estava tendo alucinações por causa do calor pela primeira vez em minha vida. Marie e eu decidimos que era melhor voltar. Paramos de falar. Caminhávamos concentrados em nossa respiração, calculando a distância até o marco seguinte e o tempo que faltava. Minha boca e minha língua estavam secas, e o rosto de Marie, vermelho. Quando finalmente chegamos ao posto refrigerado do guarda florestal, nós nos jogamos nas cadeiras próximas à geladeira, bebemos os últimos 2 litros de água e pedimos outra garrafa ao guarda florestal. Ali sentado, exausto física e emocionalmente, pensei nos aborígenes que tinham feito aquelas pinturas e no fato de terem passado a vida inteira naquele deserto, sem ar refrigerado, tentando encontrar alimentos e água. Para os australianos brancos, Menindee é famosa por ter sido o acampamento de 2 brancos que passaram seus piores momentos no calor seco do deserto um século antes. O policial irlandês Robert Burke e o astrônomo inglês William Wills, líderes desventurados da primeira expedição europeia a atravessar a Austrália de sul a norte. Partindo com 6 camelos que carregavam comida suficiente para 3 meses, Burke e Wills ficaram sem provisões quando estavam no norte do deserto de Menindee. 3 vezes seguidas foram encontrados e salvos por aborígenes bem alimentados que viviam naquele deserto e que abasteceram os exploradores de peixe, bolos de samambaia e ratos gordos assados. Mas certa vez Burke tolamente atirou com sua pistola em um dos aborígenes e o grupo fugiu. Apesar da enorme vantagem de contarem com armas para caçar, Burke e Wills passaram fome, desmaiaram e morreram 1 mês depois da partida dos aborígenes. A minha experiência e a de minha mulher em Menindee e o destino de Burke e Wills tornaram nítidas para mim as dificuldades de se formar uma sociedade humana na Austrália. E um continente que se destaca dos demais. As diferenças entre Eurásia, África, América do Norte e América do Sul parecem insignificantes se comparadas às diferenças entre a Austrália e qualquer uma dessas massas de terra. A Austrália é, sem dúvida, o continente mais seco, menor, mais plano, mais estéril, climaticamente mais imprevisível e biologicamente mais pobre. Foi o último continente a ser ocupado pelos europeus. Até então, abrigara as sociedades humanas mais peculiares e a população menos numerosa de todos os continentes. A Austrália representa, portanto, um teste decisivo para as teorias que tratam das diferenças intercontinentais nas sociedades. Tinha o ambiente mais peculiar e também as sociedades mais características. Será que o primeiro era a causa do segundo? Se é assim, como? A Austrália é o continente ideal para começarmos nossa excursão pelo mundo, aplicando as lições das partes 2 e 3 para entender as histórias diferentes de todos os continentes. A maioria dos leigos descreveria como traço mais marcante das sociedades australianas nativas seu aparente atraso. A Austrália é o único continente onde, nos tempos modernos,
todos os povos nativos ainda viviam sem qualquer marca da chamada civilização, desprovidos de agricultura, gado bovino, metal, arcos e flechas, construções significativas, aldeias povoadas, escrita, tribos centralizadas ou estados. Ao contrário, os aborígenes australianos eram nômades ou caçadores-coletores seminômades, organizados em bandos e vivendo em abrigos temporários ou cabanas, e que ainda dependiam dos instrumentos de pedra. Durante os últimos 13.000 anos, menos mudanças culturais ocorreram na Austrália do que em qualquer outro continente. A opinião predominante dos europeus sobre os nativos australianos já foi manifestada pelas palavras de um explorador francês que escreveu: "Eles são a gente mais miserável do mundo e os seres humanos mais próximos das bestas selvagens." Mas 40.000 anos atrás, as sociedades australianas nativas levavam uma grande vantagem sobre as sociedades da Europa e de outros continentes. Os australianos nativos desenvolveram algumas das ferramentas de pedra mais antigas que se conhece com sedimentos, as ferramentas encabadas mais antigas, isto é, cabeças de machado de pedra acopladas a cabos, e sem dúvida a embarcação mais antiga do mundo. Algumas das pinturas conhecidas mais antigas em superfícies de pedra provêm da Austrália. Os humanos anatomicamente modernos podem ter povoado a Austrália antes de povoarem a Europa Ocidental. Por que, apesar dessa vantagem, os europeus acabaram conquistando a Austrália e não o contrário? Dentro dessa pergunta existe outra. Durante a era glacial do Pleistoceno, quando grande parte da água dos oceanos foi congelada em lâminas de gelo continentais e o nível do mar baixou muito em relação ao nível atual, o pouco profundo mar de Arafura, que hoje separa a Austrália da Nova Guiné, era um banco de areia. Quando as lâminas começaram a derreter, entre 12.000 e 8.000 anos atrás, o nível do mar subiu, aquele banco de areia foi inundado, e o antigo continente da Grande Austrália fendeu-se nos hemicontinentes da Austrália e da Nova Guiné. As sociedades humanas dessas duas massas de terra antes unidas estavam, nos tempos modernos, muito diferentes umas das outras. Em contraste com tudo o que acabei de dizer sobre os nativos australianos, a maioria dos papuas, como o povo de Yali, era de lavradores e criadores de porcos. Viviam em aldeias e eram politicamente organizados em tribos e não em bandos. Todos usavam arcos e flechas, e muitos usavam cerâmica. Viviam em habitações muito maiores, possuíam embarcações mais apropriadas ao alto mar e utensílios mais numerosos e mais variados do que os australianos. Por serem produtores de alimentos em vez de caçadores-coletores, suas taxas médias de densidade demográfica eram mais altas que as dos australianos. A Nova Guiné tem apenas 1/10 da área da Austrália, mas abriga uma população nativa muito maior que a da Austrália. Por que as sociedades humanas da maior massa de terra derivada da Grande Austrália Pleistocena permaneceram tão atrasadas em seu desenvolvimento, enquanto as sociedades da massa de terra menor avançaram muito mais depressa? Por que as inovações da Nova Guiné não se disseminaram para a Austrália, que está a menos de 150 quilômetros da Nova Guiné, no Estreito de Torres? Da perspectiva da antropologia cultural, a distância geográfica entre a Austrália e a Nova Guiné chega a ser inferior a 150 quilômetros, porque o Estreito de Torres é coalhado de ilhas habitadas por lavradores que usam arcos e flechas e tem semelhanças culturais com os papuas. A maior ilha do estreito fica a apenas 16 quilômetros da Austrália. Os habitantes mantiveram um comércio ativo com os nativos australianos e com os papuas. Como dois universos culturais puderam permanecer tão diferentes se eram separados por um canal tranquilo, com apenas 16 quilômetros de largura e habitualmente atravessado por canoas? Comparados com os nativos australianos, os papuas são classificados como culturalmente avançados, mas a maioria dos outros povos modernos os considera atrasados. Quando os europeus começaram a colonizar a Nova Guiné, no final do século XIX, todos os habitantes eram analfabetos, usavam ferramentas de pedra e politicamente ainda não eram organizados em estados ou, com algumas exceções, em tribos centralizadas. Se considerarmos que a Nova Guiné progredira mais do que os nativos australianos, por que ainda não teriam progredido tanto quanto muitos eurasianos, africanos e americanos nativos? Portanto, o povo de Yali e seus primos australianos representam um enigma dentro de outro enigma. Quando solicitados a explicar o atraso cultural da sociedade australiana aborígene,
muitos australianos brancos têm uma resposta simples: as supostas deficiências dos próprios aborígenes. Em sua estrutura facial e na cor de sua pele, os aborígenes certamente parecem diferentes dos europeus, levando alguns estudiosos do final do século XIX a considerá-los um elo perdido entre os macacos e os seres humanos. De que outra maneira se pode explicar o fato de os colonizadores ingleses brancos criarem uma democracia letrada, produtora de alimentos e industrial em poucas décadas de colonização de um continente cujos habitantes, depois de mais de 40 mil anos, ainda eram caçadores-coletores analfabetos? É surpreendente que a tal Austrália possua algumas das mais ricas reservas de ferro e alumínio do mundo, como também ricas reservas de cobre, estanho, chumbo e zinco. Por que, então, os nativos australianos ainda desconheciam as ferramentas de metal e viviam na Idade da Pedra? Parece uma experiência perfeitamente controlada da evolução das sociedades humanas. O continente era o mesmo. Só sua gente era diferente. Logo, a explicação para as diferenças entre o nativo australiano e as sociedades euro-australianas deve estar nos povos diferentes que as compõem. O raciocínio por trás desta conclusão racista parece convincente. Mas veremos que ele contém um erro simples. Como primeiro passo para analisarmos a coerência deste raciocínio, vamos examinar as origens dos povos. A Austrália e a Nova Guiné já eram ocupadas há pelo menos 40 mil anos, numa época em que estavam unidas na Grande Austrália. Observando o mapa da figura 15.1, que pode ser encontrado no livro físico ou nas versões em PDF, vemos que os colonos devem ter partido do continente mais próximo, o sudeste da Ásia, saltando as ilhas do arquipélago indonésio. Esta conclusão baseia-se nas relações genéticas entre os modernos australianos, os papuas e os asiáticos, e na sobrevivência, hoje, de algumas populações fisicamente parecidas nas Filipinas, na Península Malaia e nas Ilhas Andaman, próximas de Myanmar. Depois que chegaram à costa da Grande Austrália, os colonos se espalharam rapidamente por todo o continente, para ocupar até suas extensões de terra mais distantes e os habitats mais inóspitos. Fósseis e ferramentas de pedra atestam a presença deles 40 mil anos atrás no sudoeste australiano. 35 mil anos atrás, no sudeste da Austrália e na Tasmânia, o ponto da Austrália mais distante da provável cabeça de ponte dos colonos, na Austrália Ocidental ou na Nova Guiné, as áreas mais próximas da Indonésia e da Ásia. E 30 mil anos atrás, nas frias montanhas da Nova Guiné. Todas essas áreas poderiam ter sido alcançadas por terra a partir de uma cabeça de ponte ocidental. Contudo, a colonização dos arquipélagos de Bismarck e Salomão no nordeste da Nova Guiné, há 35 mil anos, exigia a travessia de mais dezenas de quilômetros por mar. A ocupação poderia ter sido até mais rápida do que aquela aparente expansão de 40 mil a 30 mil anos atrás, já que as várias datas quase não diferem dentro da margem de erro do método do radiocarbono. Na época pleistocena, quando a Austrália e a Nova Guiné começaram a ser ocupadas, o continente asiático estendia-se a leste, incorporando as modernas ilhas de Bornéu, Java e Bali, quase de 1,5 quilômetro mais perto da Austrália e da Nova Guiné do que a atual margem do sudeste da Ásia. No entanto, pelo menos 8 canais de até 80 quilômetros de largura ainda precisavam ser atravessados para se ir de Bornéu ou Bali até a Grande Austrália do Pleistoceno. 40 mil anos atrás, essas travessias devem ter sido feitas em balsas de bambu, embarcações de baixa tecnologia, mas próprias para o alto mar, ainda utilizadas no litoral meridional da China hoje. Mesmo assim, essas travessias devem ter sido difíceis, porque depois desse primeiro aportamento, há 40 mil anos, o registro arqueológico não fornece nenhuma prova convincente de outras chegadas de seres humanos na Grande Austrália pela Ásia por dezenas de milhares de anos. Só nos últimos milhares de anos nós encontramos outro indício seguro, na forma do aparecimento de porcos e cães oriundos da Ásia, respectivamente na Nova Guiné e na Austrália. Assim, as sociedades humanas da Austrália e da Nova Guiné se desenvolveram bastante isoladas das sociedades asiáticas que as fundaram. Esse isolamento se reflete nas línguas faladas hoje. Depois de todos esses milênios de isolamento, nem as línguas dos modernos aborígenes australianos, nem o grupo principal das modernas línguas da Nova Guiné, as chamadas línguas papuas, revelam qualquer relação clara com outra língua asiática moderna.
O isolamento também se reflete nos genes e na antropologia física. Estudos genéticos sugerem que os aborígenes australianos e os habitantes das montanhas da Nova Guiné são um pouco mais parecidos com os asiáticos modernos do que com os povos dos outros continentes. Mas essa relação não é muito próxima. Nos esqueletos e na aparência física, os aborígenes australianos e os papuas também se distinguem da maioria das populações do sudeste da Ásia, como fica óbvio quando comparamos as fotografias de australianos ou papuas com as de indonésios ou chineses. Em parte, todas essas diferenças decorrem do fato de que os primeiros colonos asiáticos da Grande Austrália tiveram muito tempo para se tornarem diferentes de seus primos asiáticos que não saíram de casa, com trocas genéticas limitadas durante a maior parte desse tempo. Mas uma razão talvez mais importante é que o tronco familiar original do sudeste da Ásia, do qual derivavam os colonos da Grande Austrália, foi sendo substituído por outros asiáticos que se espalharam fora da China. Os aborígenes australianos e os papuas também tinham diferenças genéticas, físicas e linguísticas entre eles. Por exemplo, entre os principais grupos sanguíneos humanos, geneticamente determinados, o grupo B do chamado sistema ABO e o grupo S do sistema MNS ocorrem na Nova Guiné, assim como na maior parte do mundo, mas ambos são praticamente inexistentes na Austrália. O cabelo crespo dos papuas contrasta com o cabelo liso ou ondulado da maioria dos australianos. As línguas australianas e papuas não têm relação com as línguas asiáticas, nem entre elas, com exceção de alguma difusão do vocabulário nas duas direções, pelo Estreito de Torres. Todas essas divergências entre australianos e papuas refletem o longo período de isolamento em ambientes muito diferentes. Como a subida do Mar de Arafura separou a Austrália da Nova Guiné cerca de 10.000 anos atrás, a troca de genes foi limitada a tênues contatos pela cadeia de ilhas do Estreito de Torres. Isso permitiu que as populações dos dois hemicontinentes se adaptassem aos próprios ambientes. Embora as savanas e os arbustos do litoral meridional da Nova Guiné sejam muito semelhantes aos do norte da Austrália, outros habitats dos hemicontinentes diferem em quase todos os aspectos. Vejamos algumas das diferenças. A Nova Guiné localiza-se perto do Equador, enquanto a Austrália estende-se pelas zonas temperadas, atingindo quase 40 graus ao sul do Equador. A Nova Guiné é montanhosa e muito acidentada, com uma altitude que chega a 5.000 metros, e os picos mais altos são cobertos de neve. Já a Austrália é quase toda baixa e plana. 94% de sua área não ultrapassam os 600 metros de altitude. A Nova Guiné é uma das áreas mais úmidas do planeta. A Austrália, uma das mais secas. A maior parte da Nova Guiné recebe mais de 2.500 milímetros de chuva anualmente, e as regiões montanhosas, mais de 5.000 milímetros, enquanto uma grande extensão da Austrália recebe menos de 500 milímetros de chuva. O clima equatorial da Nova Guiné varia muito pouco de uma estação para outra e de um ano para outro, mas o clima da Austrália é bastante sazonal e varia muito mais de ano para ano do que o clima de qualquer outro continente. Em consequência, a Nova Guiné é cortada por grandes rios permanentes, enquanto os rios permanentes da Austrália estão restritos, na maioria dos anos, à Austrália Oriental, e mesmo sua maior rede hidrográfica, Murray-Darling, deixou de fluir durante vários meses por causa das secas. A maior parte da área terrestre da Nova Guiné é coberta por uma floresta tropical densa, enquanto a maior parte da Austrália tem apenas desertos e vastos bosques secos. O solo da Nova Guiné é fértil e novo, em virtude da atividade vulcânica, do vai-vem das geleiras que limpam as regiões montanhosas e de riachos que levam quantidades enormes de lodo para as baixadas. Já a Austrália tem o solo mais antigo, mais estéril e mais pobre de todos os continentes, por causa da pouca atividade vulcânica e, sem dúvida, da falta de montanhas altas e geleiras. Embora tenha apenas 1/10 da área da Austrália, a Nova Guiné abriga quase tantas espécies de mamíferos e pássaros quanto a Austrália, por causa da localização equatorial da Nova Guiné, da maior pluviosidade, das montanhas mais elevadas e da maior fertilidade. Todas essas diferenças ambientais influíram nas histórias culturais tão diferentes dos hemicontinentes que analisaremos agora. A produção de aumentos mais antiga e mais intensa,
E as populações mais densas da Grande Austrália surgiram nos vales da Nova Guiné, em altitudes que variam de 1.200 e 1.800 metros acima do nível de mar. Escavações arqueológicas descobriram sistemas complexos de fossos de drenagem datando de 9.000 anos atrás, que se tornaram extensos há cerca de 6.000 anos, bem como terraços construídos para reter a umidade do solo nas áreas mais secas. Os sistemas de fosso eram semelhantes aos utilizados ainda hoje nas regiões montanhosas para drenar as áreas pantanosas a serem usadas como hortas. Análises de pólen atestam o grande desmatamento dos vales cerca de 5.000 anos atrás, indicando a destruição de florestas para a agricultura. Hoje, as principais culturas agrícolas das regiões montanhosas são a batata doce recém-introduzida, inhame branco, banana, inhame, cana-de-açúcar, vários tipos de gramíneas e vegetais folhosos. Como o inhame branco e a banana são nativos do sudeste da Ásia, um local indiscutível de domesticação de plantas, supunha-se que as outras culturas das regiões montanhosas da Nova Guiné vieram da Ásia. Percebeu-se, entretanto, que os ancestrais silvestres da cana-de-açúcar, dos vegetais folhosos e dos talos comestíveis são espécies da Nova Guiné, que os ancestrais silvestres de certos tipos de banana ali cultivados eram da própria Nova Guiné, e que o inhame e alguns tipos de inhame branco são nativos da Nova Guiné e da Ásia. Se a origem da agricultura da Nova Guiné fosse realmente asiática, era de se esperar que fossem encontradas culturas agrícolas nas regiões montanhosas, derivadas inegavelmente da Ásia, mas não há nenhuma. Por essas razões, admite-se agora que a agricultura surgiu naturalmente nas regiões montanhosas da Nova Guiné pela domesticação de plantas silvestres do local. A Nova Guiné, portanto, junta-se ao crescente fértil, à China e a algumas outras regiões como um dos centros mundiais de origens independentes da domesticação de plantas. Nenhum remanescente das plantações realmente cultivadas 6.000 anos atrás foi preservado nos sítios arqueológicos. Mas isso não surpreende, porque as modernas culturas das regiões montanhosas são espécies de plantas que não deixam resíduos arqueológicos visíveis, a não ser em condições excepcionais. Por isso, parece provável que algumas delas também eram as culturas fundadoras da agricultura das regiões montanhosas, especialmente se considerarmos que os antigos sistemas de drenagem preservados são tão semelhantes aos modernos utilizados no cultivo do inhame branco. Os três elementos inegavelmente estrangeiros na produção de alimentos das regiões montanhosas da Nova Guiné, segundo notaram os primeiros exploradores europeus, eram galinhas, porcos e batatas doces. Porcos e galinhas foram domesticados no sudeste da Ásia e introduzidos cerca de 3,6 mil anos atrás na Nova Guiné e em outras ilhas do Pacífico por austronésios, um povo originário do sul da China, do qual trataremos no capítulo 17. Os porcos podem ter chegado antes. A batata doce, nativa da América do Sul, aparentemente só chegou à Nova Guiné nos últimos séculos, depois de introduzida nas Filipinas pelos espanhóis. Depois de estabelecida na Nova Guiné, a batata doce tomou o lugar do inhame branco como a principal cultura das regiões montanhosas, por precisar de menos tempo para amadurecer, por render mais por hectare plantado e por tolerar melhor o solo pobre. O desenvolvimento da agricultura nas regiões montanhosas da Nova Guiné deve ter desencadeado uma explosão demográfica há milhares de anos, porque essas regiões só podiam sustentar populações muito reduzidas de caçadores-coletores depois que sua megafauna original de grandes marsupiais foi exterminada. A chegada da batata doce provocou outra explosão nos últimos séculos. Quando os europeus sobrevoaram a região na década de 1930, ficaram surpresos ao ver abaixo deles uma paisagem semelhante à da Holanda. Extensos vales completamente desmatados e pontilhados de aldeias, e campos drenados e cercados para a produção intensiva de alimentos cobriam o solo de vales inteiros. Essa paisagem comprova a densidade demográfica alcançada nas regiões montanhosas por agricultores munidos de ferramentas de pedra. Terreno íngreme, céu sempre nublado, malária e risco de seca nas elevações menores limitam a agricultura aos locais com mais de 1.200 metros de altitude. De fato, as regiões montanhosas da Nova Guiné são uma ilha de densas populações de agricultores empurradas para o céu e cercadas por um mar de nuvens. Os papuas das planícies, no litoral e nas margens dos rios, são aldeões que dependem muito do peixe,
enquanto os que vivem nos terrenos secos, longe da costa e dos rios, sobrevivem cultivando de modo primitivo a banana e o inhame, complementados pela caça e a coleta. Em contrapartida, os habitantes dos pântanos vivem como caçadores-coletores nômades, dependendo dos sagueiros silvestres, que são muito produtivos e rendem 3 vezes mais calorias por hora de trabalho do que a horticultura. Os pântanos da Nova Guiné, portanto, são um bom exemplo de um ambiente em que as pessoas permaneceram como caçadoras-coletoras porque a agricultura não podia competir com esse estilo de vida. Os povos que se alimentam de sagu nos pântanos exemplificam a organização dos bandos de caçadores-coletores nômades que deve ter caracterizado todos os Papuas antigamente. Por todas as razões analisadas nos capítulos 13 e 14, foram os lavradores e os pescadores que conseguiram desenvolver tecnologia, sociedades e organização política mais complexas. Eles vivem em aldeias permanentes e em sociedades tribais, frequentemente comandadas por um homem grande. Alguns constroem casas de culto grandes e bem ornamentadas. Sua arte notável, na forma de esculturas e máscaras de madeira, é apreciada em museus do mundo inteiro. A Nova Guiné tornou-se, portanto, a parte da Grande Austrália, que dispunha das mais avançadas tecnologias, organização social e política e arte. Mas do ponto de vista urbano-americano ou europeu, a Nova Guiné ainda é classificada mais como primitiva do que como adiantada. Por que os papuas continuaram utilizando ferramentas de pedra em vez de fabricarem ferramentas de metal, continuaram analfabetos e não se organizaram em tribos centralizadas e estados? Acontece que a Nova Guiné sofreu vários golpes biológicos e geográficos. Primeiro, embora a produção de alimentos nativa surgisse nas regiões montanhosas, vimos no capítulo 8 que seu teor proteico era baixo. Sua dieta era baseada no cultivo de raízes pobres em proteína e na criação de animais domésticos, porcos e galinhas, muito escassa para suprir as necessidades proteicas das pessoas. Considerando-se que porcos e galinhas não podiam ser arreados para puxar carros, os habitantes dessa região continuaram sem outras fontes de energia além da força muscular dos seres humanos, e também não desenvolveram doenças epidêmicas para repelir os invasores europeus. Uma segunda restrição ao tamanho das populações das regiões montanhosas da Nova Guiné era a limitada área disponível. A região tinha poucos vales largos, como os vales de Wargui e Baliem, capazes de abrigar populações densas. A terceira limitação era o fato de as zonas centrais das montanhas, de 1.200 e 2.900 metros de altitude, serem as únicas áreas ideais para a produção intensiva de alimentos. Não havia qualquer produção de alimentos nos habitats alpinos da Nova Guiné, acima de 2.900 metros, pouca nas encostas entre 1.200 e 300 metros, e apenas a agricultura muito primitiva de subsistência nas planícies. Assim, as trocas de alimentos em larga escala, entre comunidades de diferentes altitudes especializadas na produção de diferentes tipos de alimentos, nunca evoluíram na Nova Guiné. Este tipo de troca nos Andes, nos Alpes e no Himalaia aumentou a densidade demográfica nessas áreas, proporcionando às pessoas de todas as altitudes uma dieta mais equilibrada e promovendo a integração econômica e política da região. Por todas essas razões, a população tradicional da Nova Guiné nunca passou de 1 milhão, até que os governos coloniais europeus levaram para lá a medicina ocidental e puseram fim às guerras intertribais. Dos 9 centros mundiais de origem agrícola discutidos no capítulo 5, a Nova Guiné foi o que permaneceu com a menor população. Com cerca de 1 milhão de pessoas, não pôde desenvolver a tecnologia, a escrita e os sistemas políticos que surgiram entre as populações de dezenas de milhões na China, crescente fértil, nos Andes e na Mesoamérica. A população da Nova Guiné não só é pequena no conjunto, como também é fragmentada em milhares de micropopulações espalhadas pelo terreno acidentado, pântanos na maior parte das planícies, serras escarpadas e gargantas estreitas, alternando-se nas regiões montanhosas, e uma selva fechada, abraçando as planícies e as montanhas. Quando estou envolvido com a exploração biológica na Nova Guiné, usando equipes de papuas como assistentes de campo, considero um excelente avanço andar cerca de 5 km por dia se estivermos percorrendo as trilhas existentes. A maioria dos montanheses tradicionais nunca se afastou mais de 16 quilômetros de casa durante suas vidas. Essas dificuldades do terreno,
aliadas ao estado de guerra intermitente que caracterizava as relações entre os bandos ou aldeias da Nova Guiné, são responsáveis pela tradicional fragmentação linguística, cultural e política da região. Ela tem, sem dúvida, a maior concentração de idiomas do mundo. 1.000 das 6.000 línguas do mundo abarrotam uma área pouco maior que a do Texas, e divididas em várias famílias linguísticas e línguas isoladas tão diferentes uma da outra como o inglês do chinês. Quase a metade das línguas papuas tem menos de 500 falantes, e até os maiores grupos linguísticos, mesmo assim com meros 100.000 falantes, eram politicamente fragmentados em centenas de aldeias, lutando entre si com mais violência do que os falantes de outras línguas. Cada uma dessas micro-sociedades era pequena demais para sustentar chefes e artífices, ou para desenvolver a metalurgia e a escrita. Além de uma população pequena e fragmentada, a outra limitação ao progresso na Nova Guiné era o isolamento geográfico, que restringia a entrada de tecnologia e de ideias de outros lugares. Os 3 vizinhos da Nova Guiné estavam separados dela por extensões de água, e até alguns milhares de anos atrás, todos eram ainda menos avançados, principalmente os montanheses, em tecnologia e produção de alimentos. Desses 3 vizinhos, os aborígenes australianos continuaram como caçadores-coletores, com quase nada a oferecer aos papuás que eles já não possuíssem. O segundo vizinho da Nova Guiné eram as ilhotas dos arquipélagos Bismarck e Salomão, a leste, e o terceiro, as ilhas da Indonésia Oriental. Mas essa área também permaneceu culturalmente estagnada, ocupada por caçadores-coletores durante grande parte de sua história. Não é possível identificar um só item que tenha chegado à Nova Guiné pela Indonésia, depois do início de sua colonização, há mais de 40.000 anos, até a época da expansão austronésia, por volta de 1600 a.C. Com essa expansão, a Indonésia foi ocupada por produtores de alimentos originários da Ásia, com animais domésticos, com agricultura e tecnologia tão complexas quanto as da Nova Guiné, e com técnicas de navegação que serviram como um conduto muito mais eficiente da Ásia para a Nova Guiné. Os austronésios estabeleceram-se nas ilhas a oeste, ao norte e a leste da Nova Guiné, no extremo oeste e nas costas setentrional e sudeste da própria Nova Guiné. Eles introduziram a cerâmica, as galinhas e, provavelmente, cães e porcos na Nova Guiné. Pesquisas arqueológicas antigas afirmaram que havia ossos de suíno nas regiões montanhosas da Nova Guiné em 4.000 a.C., mas isso não foi confirmado. Pelo menos nos últimos 1.000 anos, o comércio ligou a Nova Guiné às sociedades tecnologicamente muito mais avançadas de Java e da China. Em troca da exportação de plumas, da ave do paraíso e especiarias, a Nova Guiné recebeu mercadorias do sudeste da Ásia que incluíam até artigos de luxo, como os tambores de bronze de Dongson e porcelana chinesa. Com o tempo, a expansão dos austronésios certamente teria causado mais impacto na Nova Guiné. A região ocidental teria sido politicamente incorporada aos sultanatos da Indonésia Oriental, e utensílios de metal poderiam ter se difundido através da Indonésia Oriental para a Nova Guiné. Mas isso ainda não havia ocorrido em 1511, ano em que os portugueses chegaram às Ilhas Molucas e interceptaram os avanços da Indonésia. Quando os europeus chegaram à Nova Guiné pouco depois, seus habitantes ainda estavam vivendo em bandos ou em pequenas aldeias independentes e ainda utilizando ferramentas de pedra. Ei, antes de continuarmos, gostaria de pedir um favor importante. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o like. Isso ajuda muito, pois deu bastante trabalho produzir este audiolivro. Se quiser apoiar ainda mais, dá uma olhada nos comentários ou na descrição do vídeo e apoie com o Pix. Sem o seu apoio é praticamente impossível pagar os aplicativos Eleven Labs, CapCut e outros. Agora, vamos continuar com o nosso audiolivro. Embora o novo hemicontinente da Nova Guiné depois tenha desenvolvido a criação animal e a agricultura, o hemicontinente australiano não desenvolveu nada. Durante a era glacial, a Austrália abrigava uma quantidade ainda maior de grandes marsupiais do que a Nova Guiné, entre eles o diprotodonte, o equivalente marsupial das vacas e dos rinocerontes, os cangurus gigantes e os wombates gigantes. Mas todos esses marsupiais candidatos à criação desapareceram na onda de extinções, antes do extermínio,
que acompanhou a colonização da Austrália. Isso deixou a Austrália, como a Nova Guiné, desprovida de mamíferos nativos domesticáveis. O único mamífero domesticado de fora adotado na Austrália era o cachorro, que chegou da Ásia, presumivelmente nas canoas dos austronésios, por volta de 1500 a.C., e se fixou na selva australiana para se tornar o dingo. Os nativos australianos mantinham os dingos cativos como companheiros, cães de guarda e até como mantas vivas, dando origem à expressão 5-cão night, uma noite para 5 cachorros, para significar uma noite muito fria. Mas eles não usavam os dingos ou cães como alimentos como fizeram os polinésios, ou para a caça cooperativa de animais selvagens, como os papuas. A agricultura foi outro fracasso na Austrália, que não só é o continente mais seco, mas também o que tem as terras mais estéreis. Além disso, só na Austrália, a influência opressiva do clima sobre grande parte do continente é um ciclo irregular não anual, a ENSO, acrônimo de El Niño Southern Oscillation, em vez do ciclo anual regular das estações, tão conhecido em quase todas as outras partes do mundo. Secas implacáveis e imprevisíveis duram anos, interrompidas por chuvas torrenciais e inundações igualmente imprevisíveis. Até mesmo hoje, com as culturas eurasianas e com caminhões e ferrovias para transportar os produtos agrícolas, a produção de alimentos na Austrália continua sendo um negócio arriscado. Rebanhos criados nos anos bons são exterminados pela seca. Qualquer agricultor principiante na Austrália aborígene teria enfrentado ciclos semelhantes em suas próprias populações. Se nos anos bons eles se estabeleciam nas aldeias, cuidavam das lavouras e geravam bebês, essas grandes populações passavam fome e se extinguiam nos períodos de seca, quando a terra podia sustentar muito menos gente. O outro grande obstáculo ao desenvolvimento da produção de alimentos na Austrália era a escassez de plantas silvestres domesticáveis. Nem mesmo os atuais geneticistas de plantas europeus conseguiram desenvolver qualquer cultura, exceto a noz macadâmia, a partir da flora selvagem nativa da Austrália. A lista dos cereais mais apreciados do mundo, 56 espécies de vegetais selvagens com os grãos mais pesados, inclui apenas 2 espécies australianas. Ambas quase no final da lista, o grão pesa apenas 13 miligramas, comparado com as colossais 40 miligramas dos grãos mais pesados de outros lugares do mundo. Isso não quer dizer que a Austrália não tenha culturas potenciais, ou que os aborígenes australianos nunca desenvolveram uma produção de alimentos nativa. Algumas plantas, como certas espécies de inhame, inhame branco e araruta, são cultivadas no sul da Nova Guiné, mas também crescem na natureza no norte da Austrália, e lá são coletadas por aborígenes. Como veremos, os aborígenes das áreas climaticamente mais favoráveis da Austrália estavam evoluindo numa direção que poderia ter culminado na produção de alimentos. Mas qualquer produção nativa de alimentos que realmente tenha surgido na Austrália deve ter sido limitada pela falta de animais e plantas domesticáveis e pelos problemas do solo e do clima. O nomadismo, estilo de vida do caçador-coletor, e um investimento mínimo em abrigo e posses eram adaptações sensatas à imprevisibilidade de recursos determinada pela ENSO na Austrália. Quando as condições locais pioravam, os aborígenes simplesmente mudavam-se para uma área onde as condições eram melhores durante algum tempo. Em vez de depender apenas de algumas culturas que podiam não vingar, eles minimizavam o risco desenvolvendo uma economia baseada em uma grande variedade de alimentos selvagens, que dificilmente escasseariam ao mesmo tempo. Em vez de ter populações flutuantes que periodicamente esgotavam seus recursos e passavam fome, eles mantinham populações menores que dispunham de alimentos abundantes nos anos bons e suficientes nos anos ruins. A substituta da produção de alimentos foi a chamada agricultura Fire Stick. Os aborígenes modificavam e manejavam a paisagem circunvizinha de tal modo que aumentavam sua produção de plantas e animais comestíveis, sem recorrerem ao cultivo. Em particular, eles queimavam periodicamente boa parte da vegetação. Isso tinha vários objetivos.
O fogo expulsava os animais, que podiam ser mortos e comidos imediatamente. O fogo convertia densas moitas em clareiras com grama, nas quais as pessoas podiam caminhar mais facilmente. Essa pastagem também era um habitat ideal para os cangurus, o principal animal de caça da Austrália. E o fogo estimulava o crescimento de uma grama nova, da qual os cangurus se alimentavam, e de raízes de samambaia, que os aborígenes comiam. Pensamos nos aborígenes australianos como povos do deserto, mas a maioria não era. Ao contrário, sua densidade demográfica variava com a chuva, porque ela controla a produção de plantas silvestres terrestres e comida animal, e com a abundância de alimentos do mar, dos rios e lagos. A maior concentração de aborígenes estava nas regiões mais úmidas e mais produtivas da Austrália. A rede fluvial de Murray-Darling, no sudeste, as costas leste e setentrional e o sudoeste. Essas áreas também abrigaram as populações mais densas de colonos europeus na Austrália moderna. Consideramos os aborígenes gente do deserto porque os europeus os mataram ou os expulsaram das áreas mais cobiçadas, deixando as últimas populações aborígenes intactas apenas nas áreas que os europeus desprezaram. Nos últimos 5.000 anos, algumas dessas regiões produtivas testemunharam uma intensificação dos métodos de coleta de alimentos dos aborígenes e uma concentração populacional aborígene. Na Austrália Oriental, foram desenvolvidas técnicas para tornar comestíveis as sementes abundantes e gomosas, mas extremamente venenosas, de cicadáceas, por meio da extração ou da fermentação do veneno. As regiões montanhosas inexploradas do sudeste australiano começaram a ser visitadas regularmente, durante o verão, por aborígenes que se deleitavam não apenas com as nozes de cicadáceas e inhame, mas também com imensos aglomerados hibernantes de uma mariposa migratória chamada bogong, que tem gosto de castanha assada quando grelhada. Outro tipo de coleta intensificada que se desenvolveu foi a pesca de enguia de água doce na bacia hidrográfica de Murray-Darling, onde o nível da água nos pântanos varia de acordo com as chuvas sazonais. Os nativos australianos construíram sofisticadas redes de canais de cerca de 2,5 quilômetros de extensão para permitir que as enguias pudessem passar de um pântano para outro. As enguias eram capturadas por meio de represas igualmente sofisticadas, com armadilhas colocadas nas laterais do canal e paredes de pedra de um lado ao outro, com uma rede instalada em uma abertura. Armadilhas em níveis diferentes do pântano entravam em operação à medida que o nível da água subia e baixava. Embora a construção inicial dessas fazendas de peixes talvez exigisse muito trabalho, elas depois serviam para alimentar muita gente. Observadores europeus do século XIX encontraram aldeias aborígenes nas fazendas de enguias, e há vestígios arqueológicos de aldeias de até 146 casas de pedra, indicando que havia populações residentes, pelo menos sazonalmente, de centenas de pessoas. Outro progresso no leste e no norte da Austrália era a colheita de sementes de milhete silvestre, pertencente ao mesmo gênero do sorgo, que era a base da agricultura chinesa antiga. O milhete era colhido com facas de pedra, empilhado em montes e debulhado para se obter as sementes que eram armazenadas em bolsas de pele ou pratos de madeira e, por fim, socadas com rebolos. Algumas das ferramentas usadas neste processo, como a faca de pedra e o rebolo, eram semelhantes às ferramentas inventadas de modo independente no crescente fértil para processar sementes de outras plantas silvestres. De todos os métodos de obtenção de alimentos dos aborígenes australianos, a colheita do milhete é o que mais provavelmente evoluiu para um cultivo. Junto com a coleta intensificada de alimentos nos últimos 5.000 anos, vieram novos tipos de ferramentas. Pequenas lâminas e pontas de pedra proporcionaram uma extremidade afiada mais comprida por quilo de ferramenta do que as grandes ferramentas de pedra que elas substituíram. Machadinhas com gume de pedra, antes presentes apenas na Austrália, difundiram-se. Anzóis de concha surgiram nos últimos 1.000 anos. Por que a Austrália não fabricou ferramentas de metal e não inventou a escrita, nem as sociedades politicamente complexas?
Um dos principais motivos é que os aborígenes permaneceram como caçadores-coletores, enquanto, como vimos nos capítulos 12 e 14, esses avanços surgiram somente em sociedades populosas e economicamente especializadas de produtores de alimentos. Além disso, a aridez, a esterilidade e a imprevisibilidade do clima da Austrália limitaram sua população de caçadores-coletores a apenas cerca de 100 mil pessoas. Comparada com os milhões de pessoas na China ou na Mesoamérica antigas, isso significava que a Austrália possuía bem menos inventores potenciais e bem menos sociedades para experimentar as inovações. Suas 100 mil pessoas não eram organizadas em sociedades que interagissem de perto. A Austrália aborígene era, em vez disso, um mar de desertos escassamente ocupados, que separavam algumas ilhas ecológicas mais produtivas, cada uma delas mantendo apenas uma fração da população do continente, cujas interações eram diminuídas pela distância entre elas. Até mesmo no lado oriental do continente, relativamente úmido e produtivo, as trocas entre as sociedades eram limitadas pelos 3.000 quilômetros que separavam as florestas tropicais de Queensland, no nordeste, e as florestas tropicais temperadas de Victoria, no sudeste. Uma distância geográfica e ecológica tão grande quanto a que existe entre Los Angeles e o Alasca. Alguns aparentes retrocessos regionais ou continentais da tecnologia na Austrália podem ter origem no isolamento e no número relativamente baixo de habitantes em seus centros populacionais. O bumerangue, aquela requintada arma australiana, foi abandonada na península do Cabo York, no nordeste da Austrália. Quando foram encontrados pelos europeus, os aborígenes do sudoeste da Austrália não comiam moluscos. A função das pequenas pontas de pedra, que surgiram em sítios arqueológicos australianos de 5.000 anos atrás, ainda é duvidosa, embora uma explicação fácil seja a de que elas tenham sido usadas como pontas de lança e barbas de flecha. Elas são muito parecidas com as pontas e barbas usadas em flechas em outros lugares do mundo. Se elas realmente fossem tão usadas, o mistério da existência de arcos e flechas na Nova Guiné moderna, mas não na Austrália, poderia ser solucionado. Talvez os arcos e flechas tenham sido realmente adotados durante algum tempo no continente australiano e depois abandonados. Todos esses exemplos nos fazem lembrar o abandono das armas no Japão, do arco e flecha e da cerâmica na maior parte da Polinésia e de outras tecnologias em outras sociedades isoladas. As maiores perdas tecnológicas na região australiana ocorreram na Tasmânia, a cerca de 200 quilômetros da costa sudeste da Austrália. Nas épocas do Pleistoceno, em que o nível do mar estava baixo, o raso estreito de Bass, que hoje separa a Tasmânia da Austrália, era terra seca, e os povos que habitavam a Tasmânia eram parte da população humana distribuída regularmente pelo continente australiano ampliado. Quando o estreito foi finalmente inundado, cerca de 10.000 anos atrás, os tasmanianos e os australianos do continente foram separados, porque nenhum dos dois grupos dispunha de embarcações capazes de transpor o Estreito de Bass. Depois disso, a população da Tasmânia, de 4.000 caçadores-coletores, ficou sem qualquer contato com os demais humanos, vivendo num isolamento só comparável aos descritos em romances de ficção científica. Quando finalmente foram encontrados por europeus em 1642, os tasmanianos tinham uma cultura material mais simples do que qualquer outro povo no mundo moderno. Como os aborígenes do continente, eles eram caçadores-coletores que não conheciam ferramentas de metal. Também não conheciam muitas técnicas e muitos artefatos difundidos no continente, entre eles o arpão, ferramentas de osso de qualquer tipo, bumerangues, instrumentos de pedra polida ou encabados, ganchos, redes, lanças providas de dentes, armadilhas e as técnicas para pescar e comer peixe, costurar e atear fogo. Algumas dessas tecnologias talvez só tenham chegado ou tenham sido inventadas na Austrália depois que a Tasmânia foi isolada, e nesse caso podemos concluir que a minúscula população tasmaniana não as inventou por conta própria.
Outras dessas tecnologias foram levadas para a Tasmânia, quando ela ainda fazia parte do continente australiano, e depois se perderam no isolamento cultural da Tasmânia. Por exemplo, o registro arqueológico tasmaniano documenta o desaparecimento da pesca, da sovela, das agulhas e de outras ferramentas de osso por volta de 1500 a.C. em pelo menos 3 ilhotas, Flinders, Kencha, Kangaroo e King, que ficaram isoladas da Austrália ou da Tasmânia pela subida do nível do mar cerca de 10.000 anos atrás. As populações humanas, que teriam inicialmente cerca de 200 a 400 pessoas, desapareceram por completo. A Tasmânia e essas 3 ilhas menores ilustram, assim, de forma extrema, uma conclusão de amplo significado potencial para a história mundial. As populações humanas de poucas centenas de pessoas não eram capazes de sobreviver indefinidamente em completo isolamento. Uma população de 4.000 pessoas conseguia sobreviver durante 10.000 anos, mas com expressivas perdas culturais e fracassos inventivos, deixando-a com uma cultura material incomparavelmente simplificada. Os 300.000 caçadores-coletores do continente australiano eram mais numerosos e menos isolados que os tasmanianos, mas ainda assim constituíam a menor população e a mais isolada de todos os continentes. Os casos de retrocesso tecnológico documentados no continente australiano e o exemplo da Tasmânia levam a crer que o repertório cultural limitado dos nativos australianos, se comparado com os de povos de outros continentes, pode decorrer, em parte, dos efeitos do isolamento e do tamanho da população no desenvolvimento e na preservação da tecnologia, como esses efeitos na Tasmânia, embora menos extremos. Os mesmos efeitos podem ter influído nas diferenças tecnológicas entre o maior continente, Eurásia, e os que vêm depois dele em tamanho decrescente, África, América do Norte e América do Sul. Por que a tecnologia mais avançada não chegou à Austrália trazida por intermédio de seus vizinhos, a Indonésia e a Nova Guiné? Em relação à Indonésia, ela estava separada da Austrália pelo mar e era muito diferente dela, em termos ecológicos. Além do mais, a própria Indonésia era estagnada cultural e tecnologicamente até alguns milhares de anos atrás. Não há prova de que qualquer tecnologia nova tenha chegado à Austrália, vinda da Indonésia, depois da colonização inicial da Austrália há 40.000 anos, até o aparecimento do dingo, por volta de 1500 a.C. O dingo chegou à Austrália no auge da expansão austronésia, a partir do sul da China, através da Indonésia. Os austronésios conseguiram povoar todas as ilhas da Indonésia, incluindo as 2 mais próximas da Austrália, Timor e Tanimbar, a apenas 440 e 330 quilômetros da Austrália moderna, respectivamente. Se considerarmos que os austronésios cobriram distâncias bem maiores no curso de sua expansão através do Pacífico, supomos que eles chegaram à Austrália várias vezes, mesmo se não tivéssemos a evidência do dingo para provar isso. Nos tempos históricos, o noroeste da Austrália era visitado todos os anos por canoas vindas do distrito de Makassar, na ilha indonésia de Sulawesi, Celebes, até que o governo australiano interrompeu as visitas em 1907. Vestígios arqueológicos remontam ao ano 1000, e eles podem muito bem ter ocorrido antes. O objetivo principal das visitas era obter pepinos do mar, também conhecidos como rolutúrias, parentes da estrela do mar, exportados de Makassar para a China como um conhecido afrodisíaco e apreciado ingrediente de sopas. Naturalmente, o comércio que se desenvolveu durante as visitas anuais dos macassares deixou legados no noroeste da Austrália. Os macassares plantaram tamarineiros em seus acampamentos no litoral e tiveram filhos com mulheres aborígenes. Eles levaram tecidos, ferramentas de metal, cerâmica e vidro como mercadorias para comércio. Mas os aborígenes nunca aprenderam a fabricar esses artigos. Os aborígenes tomaram de empréstimo dos macassares algumas palavras, cerimônias e o hábito de usar canoas feitas de troncos de árvores e de fumar tabaco em cachimbos. Mas nenhuma dessas influências alterou o caráter básico da sociedade australiana.
Mais importante do que o que ocorreu em consequência das visitas dos Makassars foi o que não ocorreu. Os Makassars não se fixaram na Austrália, sem dúvida, porque a região noroeste da Austrália, que está voltada para a Indonésia, é seca demais para a agricultura macassar. Se a Indonésia estivesse de frente para as florestas tropicais e as savanas do nordeste da Austrália, os Makassars poderiam ter se instalado no local, mas não há nenhum indício de que eles tenham ido tão longe. Como iam poucos Makassars de cada vez e para visitas temporárias, e nunca penetraram até o interior, só alguns grupos de australianos em um pequeno trecho da costa ficaram expostos a eles. Mesmo esses poucos australianos só conseguiram ver uma parcela da cultura e da tecnologia macassar, e não sua sociedade completa, com campos de arroz, porcos, aldeias e oficinas. Como os australianos permaneceram caçadores-coletores nômades, eles absorveram apenas os produtos e as técnicas compatíveis com seu estilo de vida. Canoas e cachimbos, sim. Forjas e porcos, não. Aparentemente muito mais surpreendente do que a resistência dos australianos à influência da Indonésia é a resistência deles à influência da Nova Guiné. Do outro lado da estreita faixa de água conhecida como o Estreito de Torres, agricultores da Nova Guiné, que falavam línguas papuas e tinham porcos, cerâmica, arcos e flechas, encontraram caçadores-coletores australianos, que falavam línguas australianas e não tinham porcos, cerâmica, arcos e flechas. Além disso, o estreito não é uma barreira só de água, mas é pontilhado por uma cadeia de ilhas, das quais a maior, Ilha de Muralug, fica a apenas 16 quilômetros da costa australiana. Havia visitas comerciais regulares entre a Austrália e as ilhas, e entre as ilhas e a Nova Guiné. Muitas mulheres aborígenes casaram-se com habitantes da ilha de Muralug, onde viram hortas e o arco e flecha. Por que essas características dos Papuas não se transmitiram à Austrália? Essa barreira cultural no Estreito de Torres é surpreendente porque podemos nos enganar ao retratar uma sociedade papuásia em pleno desenvolvimento, com agricultura intensiva e porcos, a 16 quilômetros da costa australiana. Na realidade, os aborígenes de Cabo York nunca viram um papua do continente. O que havia era um comércio entre a Nova Guiné e as ilhas mais próximas, entre essas ilhas e a ilha de Mabuyag, a meio caminho do estreito, entre esta e a ilha de Badu, mais adiante no canal, entre as ilhas Badu e Muralug, e finalmente entre Muralug e Cabo York. A sociedade da Nova Guiné foi se enfraquecendo ao longo dessa cadeia de ilhas. Porcos eram raros ou inexistentes nas ilhas. Papuas das planícies do sul ao longo do Estreito de Torres não se dedicavam à agricultura intensiva das regiões montanhosas da Nova Guiné, mas a uma agricultura primitiva, com a queimada e a derrubada das matas, e dependia muito de frutos do mar, da caça e da coleta. A importância desse método de queimadas e derrubadas das florestas do sul da Nova Guiné diminuía à medida que ia chegando mais perto da Austrália, ao longo da cadeia de ilhas. A ilha de Muralug, a mais próxima da Austrália, era seca, secundária para a agricultura e só abrigava uma população humana pequena, que sobrevivia principalmente de frutos do mar, inhames silvestres e frutas dos manguezais. A interface entre a Nova Guiné e a Austrália pelo Estreito de Torres lembrava, assim, a brincadeira infantil do telefone sem fio, no qual as crianças sentam-se em círculo, uma criança sussurra uma palavra para uma segunda criança, que sussurra o que ela pensa ter ouvido para a terceira, e por fim a palavra sussurrada pela última criança para a primeira não tem nenhuma semelhança com a primeira palavra. Da mesma maneira, o comércio nas ilhas ao longo do Estreito de Torres era uma espécie de telefone sem fio, acabou apresentando aos aborígenes de Cabo York algo muito diferente da sociedade da Nova Guiné. Além disso, não deveríamos imaginar que as relações entre os ilhéus de Muralug e os aborígenes de Cabo York fosse um banquete de confraternização ininterrupto, em que os aborígenes absorviam ansiosamente a cultura dos mestres da ilha. Ao contrário, o comércio era alternado com a guerra, cuja finalidade era caçar e capturar mulheres para servirem de esposas.
Apesar da diluição da cultura da Nova Guiné pela distância e pelas guerras, um pouco de sua influência conseguiu chegar à Austrália. Os casamentos transmitiram características físicas papuásias, como o cabelo crespo, para a península de Cabo York. 4 línguas de Cabo York tinham fonemas estranhos à Austrália, possivelmente por causa da influência das línguas papuas. Seus principais legados foram os anzóis de concha, que se difundiram na Austrália, e as canoas difundidas na península de Cabo York. Tambores, máscaras dos rituais, monumentos funerários e cachimbos da Nova Guiné também foram adotados em Cabo York. Mas os aborígenes deste local não adotaram a agricultura, em parte porque o que eles viram na ilha de Muralug estivesse totalmente diluído. Não adoraram os porcos, que eram raros ou inexistentes nas ilhas, e que, em todo caso, não poderiam alimentar sem a agricultura. Tampouco adotaram o arco e flecha, conservando suas lanças e seus lançadores. A Austrália é grande, assim como a Nova Guiné. Mas os contatos entre essas duas grandes massas de terra ficaram restritos aos pequenos grupos de ilhéus do Estreito de Torres, com uma cultura papuásia muito atenuada, interagindo com esses grupos pequenos de aborígenes de Cabo York. As decisões destes últimos, por qualquer razão, de usar lanças no lugar de arcos e flechas, e de não adotar outras características da cultura papuásia diluída que eles viram, bloqueou a transmissão desses traços culturais da Nova Guiné para todo o restante da Austrália. Em consequência, nenhuma característica da Nova Guiné, exceto os anzóis de concha, difundiram-se na Austrália. Se os milhares de agricultores das regiões montanhosas da Nova Guiné tivessem tido contato com os aborígenes das regiões montanhosas do sudeste da Austrália, poderia ter ocorrido uma transferência de produção intensiva de alimentos e de cultura papuásia para a Austrália. Mas as regiões montanhosas da Nova Guiné são separadas das regiões montanhosas da Austrália por mais de 3.000 quilômetros de uma paisagem muito diferente em termos ecológicos. As regiões montanhosas da Nova Guiné poderiam muito bem ter sido as Montanhas da Lua, no que se refere às chances de os australianos observarem e adotarem as práticas das regiões montanhosas da Nova Guiné. Em suma, a persistência dos caçadores-coletores nômades da Idade da Pedra na Austrália, que negociavam com os agricultores papuas da Idade da Pedra da Nova Guiné e com agricultores indonésios da Idade do Ferro, a princípio sugere uma obstinação singular por parte dos nativos australianos. Num exame mais acurado, ela simplesmente reflete o papel onipotente da geografia na transmissão da cultura e tecnologia humanas. Resta-nos analisar os encontros das sociedades papuásias e australianas da Idade da Pedra com os europeus da Idade do Ferro. Um navegante português descobriu a Nova Guiné em 1526. A Holanda ocupou a metade ocidental em 1828. E a Inglaterra e a Alemanha dividiram a metade ocidental em 1828 oriental em 1884. Os primeiros europeus estabeleceram-se na costa e levou muito tempo até que chegassem ao interior. Mas em 1960, os governos europeus haviam estabelecido o controle político na maior parte da Nova Guiné. As razões pelas quais os europeus colonizaram a Nova Guiné, e não o contrário, são óbvias. Eram os europeus que tinham embarcações para atravessar o oceano e bússolas para viajar até a Nova Guiné, os sistemas de escrita e as impressoras para produzir mapas, relatos e a papelada administrativa necessária para estabelecer o controle sobre a Nova Guiné, as instituições políticas para organizar navios, soldados e administração, e as armas para atirar nos papuas que resistissem com arcos e flechas e paus. Mas a quantidade de colonos europeus sempre foi muito pequena, e ainda hoje a Nova Guiné é em grande parte ocupada por papuas. Isso contrasta nitidamente com a situação da Austrália, das Américas e da África do Sul, onde a povoação europeia foi numerosa e duradoura e substituiu a população nativa original em grandes áreas. Por que a Nova Guiné era diferente?
Um fator importante foi o que derrotou todas as tentativas europeias de se estabelecer nas planícies da Nova Guiné até a década de 1880. A malária e outras doenças tropicais, nenhuma delas uma infecção de multidão epidêmica aguda como as analisadas no capítulo 11. O mais ambicioso dos planos fracassados de ocupação das planícies, organizado pelo Marquês francês de Reis por volta de 1880 na ilha próxima de Nova Irlanda, acabou com 930 dos 1.000 colonos mortos em 3 anos. Mesmo com os tratamentos médicos modernos disponíveis hoje, muitos de meus amigos americanos e europeus instalados na Nova Guiné foram obrigados a ir embora por causa de doenças como a malária, a hepatite ou outras doenças, enquanto meu próprio quinhão de saúde da Nova Guiné foi de 1 ano de malária C, 1 ano de disenteria. Enquanto os europeus estavam sendo abatidos pelos germes das planícies da Nova Guiné, por que os germes eurasianos não abatiam simultaneamente os papuas? Alguns deles chegaram a ser infectados, mas não na mesma escala maciça que dizimou grande parte dos nativos da Austrália e das Américas. A sorte dos papuas foi que não havia nenhuma povoação europeia permanente na Nova Guiné até 1880, época em que as descobertas no campo da saúde pública já haviam progredido no sentido de deixar a varíola e outras doenças infecciosas das populações europeias sob controle. Além disso, a expansão dos austronésios já andara levando um fluxo de colonos indonésios e comerciantes para a Nova Guiné durante 3.500 anos. Como as doenças infecciosas do continente asiático estavam instaladas na Indonésia, os papuas ficaram expostos durante muito tempo e criaram mais resistência aos germes eurasianos do que os aborígenes australianos. A única parte da Nova Guiné onde os europeus não sofreram graves problemas de saúde foi nas regiões montanhosas, acima do limite de altitude para a malária. Mas as regiões montanhosas, já ocupadas por densas populações papuásias, não foram alcançadas pelos europeus até a década de 1930. Nessa época, os governos coloniais australiano e holandês já não estavam mais dispostos a desbravar terras para a colonização branca, matando nativos em grandes quantidades ou expulsando-os de suas terras como ocorrera nos séculos anteriores durante a colonização europeia. Para os futuros colonos europeus, o obstáculo persistente era que as culturas agrícolas europeias, a criação de gado e os métodos de subsistência não se desenvolviam bem no ambiente e no clima da Nova Guiné. Embora as culturas americanas tropicais levadas para lá, como abóbora, milho e tomate, sejam agora cultivadas em pequenas quantidades e as plantações de chá e café estejam estabelecidas nas regiões montanhosas de Papua Nova Guiné, as principais culturas europeias, como trigo, cevada e ervilhas, nunca deram certo. O gado bovino e as cabras levadas para lá permaneceram em pequenas quantidades e sofrem de doenças tropicais, da mesma maneira que os europeus. A produção de alimentos na Nova Guiné ainda é dominada por culturas e métodos agrícolas que os papuas aperfeiçoaram durante milhares de anos. Todos esses problemas de doenças, terreno acidentado e subsistência fizeram com que os europeus deixassem a Nova Guiné Oriental, hoje o estado, independente de Papua Nova Guiné, ocupada e governada por papuas, que mesmo assim usam o inglês como idioma oficial, escrevem com o alfabeto, têm instituições governamentais democráticas inspiradas nas da Inglaterra e usam armas fabricadas no exterior. O resultado foi diferente na Nova Guiné Ocidental, que a Indonésia tomou da Holanda em 1963 e rebatizou de Irian. A província é governada agora por indonésios, para indonésios. Sua população rural ainda é esmagadoramente papuásia, mas a urbana é indonésia, em consequência de uma política governamental que visa incentivar a imigração indonésia. Os indonésios, com sua longa história de exposição à malária e a outras doenças tropicais compartilhadas com os papuas, não se defrontaram com uma barreira de germes tão potente como os europeus, e estavam também mais preparados que os europeus
para sobreviver na Nova Guiné, porque a agricultura indonésia já incluía bananas, batatas doces e algumas outras culturas importantes da Nova Guiné. As mudanças que estão ocorrendo em Irian representam a continuação, apoiada por todos os recursos de um governo centralizado, da expansão austronésia que começou a chegar à Nova Guiné 3.500 anos atrás. Os indonésios são os austronésios modernos. Os europeus colonizaram a Austrália, em vez de os nativos australianos colonizarem a Europa, pelas mesmas razões que acabamos de ver no caso da Nova Guiné. Mas os destinos dos papuas e dos aborígenes australianos foram muito diferentes. Hoje a Austrália é povoada e governada por 20 milhões de não-aborígenes, a maioria de ascendência europeia, além de quantidades cada vez maiores de asiáticos que lá chegam desde que a Austrália Branca abandonou sua política de imigração seletiva em 1973. A população aborígene diminuiu 80%, de cerca de 300 mil na época da ocupação dos europeus, para um mínimo de 60 mil em 1921. Os aborígenes hoje formam uma subclasse da sociedade australiana. Muitos vivem em postos de missionários ou em reservas do governo, ou trabalham para os brancos como pastores em fazendas de gado. Por que os aborígenes tiveram menos sorte que os papuas? A razão básica é o fato de a Austrália, em algumas áreas, ser adequada à produção de alimentos e ao estabelecimento dos europeus, aliado ao papel das armas, dos germes e do aço europeus na expulsão dos aborígenes de seu caminho. Embora eu já tenha salientado as dificuldades impostas pelo clima e pelo solo australianos, suas áreas mais produtivas ou férteis podem sustentar a agricultura europeia. A agricultura na zona temperada australiana é dominada agora pelos principais produtos agrícolas da Eurásia, como trigo, principal cultura da Austrália, cevada, aveia, maçãs e uvas, junto com sorgo e algodão, de origem saeliana, e batata, de origem andina. Nas áreas tropicais do nordeste da Austrália, Queensland, além da área favorável de ocorrência das culturas do crescente fértil, os agricultores europeus introduziram a cana-de-açúcar originária da Nova Guiné, banana e frutas cítricas do sudeste da Ásia e amendoim da América do Sul tropical. Quanto à criação de gado, as ovelhas eurasianas possibilitaram a expansão da produção de alimentos para regiões áridas da Austrália, impróprias para a agricultura, e o gado bovino eurasiano juntou-se às culturas agrícolas nas áreas mais úmidas. Assim, o desenvolvimento da produção de alimentos na Austrália teve que esperar a chegada de culturas não nativas e animais domesticados em áreas climaticamente parecidas, mas tão distantes que só chegaram à Austrália trazidos por embarcações transoceânicas. Ao contrário da Nova Guiné, em grande parte da Austrália, não havia doenças suficientemente graves para manter os europeus afastados. Só no norte tropical, a malária e outras doenças tropicais obrigaram os europeus no século XIX a desistir de suas tentativas de colonização, que só vieram a ter êxito no século XX com a evolução da medicina. Os aborígenes australianos, naturalmente, ficaram no caminho da produção de alimentos dos europeus, sobretudo porque a região que era a mais produtiva para a agricultura e a pecuária abrigara, inicialmente, as populações mais densas de caçadores-coletores. A colonização europeia reduziu o número de aborígenes de duas maneiras. Uma era atirar neles, opção mais usada pelos europeus no final do século XVIII e no século XIX do que quando eles entraram nas regiões montanhosas da Nova Guiné, na década de 1930. O último grande massacre, que causou a morte de 31 aborígenes, ocorreu em Alice Springs, em 1928. A outra maneira era introduzir os germes contra os quais os aborígenes ainda não tinham adquirido imunidade ou desenvolvido resistência genética. Um ano depois da chegada dos primeiros colonos europeus a Sydney, em 1788, cadáveres de aborígenes que haviam morrido em epidemias eram uma visão comum,
Os maiores assassinos registrados eram varíola, gripe, sarampo, febre tifoide, tifo, catapora, coqueluche, tuberculose e sífilis. Dessas duas maneiras, sociedades aborígenes independentes foram dizimadas em todas as áreas adequadas para a produção de alimentos europeus. As únicas sociedades que sobreviveram mais ou menos intactas foram aquelas que ocupavam as áreas setentrional e ocidental, cujo terreno era inútil para os europeus. Em um século de colonização europeia, 40.000 anos de tradição aborígene foram quase totalmente varridos. Podemos agora voltar ao problema exposto no começo deste capítulo. Como, a não ser postulando deficiências nos próprios aborígenes, é possível explicar o fato de os colonos ingleses brancos aparentemente criarem uma democracia letrada, produtora de alimentos e industrial em poucas décadas de colonização, de um continente cujos habitantes, depois de mais de 40.000 anos, ainda eram caçadores-coletores nômades analfabetos? Isso não constitui um experimento perfeitamente controlado da evolução das sociedades humanas, forçando-nos a uma conclusão racista simples? A solução deste problema é simples. Os colonos ingleses brancos não criaram essa democracia letrada, produtora de alimentos e industrial na Austrália. Eles, na verdade, importaram todos esses elementos para a Austrália. O gado, as culturas agrícolas, menos a macadâmia, o conhecimento da metalurgia, as máquinas a vapor, as armas, o alfabeto, as instituições políticas e até mesmo os germes. Todos esses eram produtos finais de 10.000 anos de desenvolvimento em ambientes eurasianos. Por um acaso geográfico, os colonos que desembarcaram em Sydney em 1788 herdaram esses elementos. Os europeus nunca aprenderam a sobreviver na Austrália ou na Nova Guiné sem sua tecnologia eurasiana herdada. Robert Burke e William Wills eram bastante inteligentes para escrever, mas não bastante inteligentes para sobreviver nas regiões desérticas da Austrália, onde os aborígenes estavam vivendo. Os povos que criaram uma sociedade na Austrália eram os aborígenes australianos. Naturalmente, a sociedade que eles criaram não era uma democracia letrada, produtora de alimentos e industrial. Os motivos derivam diretamente das características do ambiente australiano. Chegamos ao final de mais um episódio do audiolivro Armas, Germes e Aço de Jared Diamond. No próximo, nos encontraremos novamente com outros excelentes capítulos que continuam lançando luz sobre os caminhos da história humana. Este projeto só existe graças a muito esforço e também a ferramentas que não são gratuitas. O Eleven Labs é pago, o CapCut é pago, o ChatGPT, que me ajuda na revisão e estruturação dos textos, também é pago. Nada disso seria possível sem esses recursos, e é por isso que o seu apoio é tão importante. Se você acredita nesse trabalho, considere apoiar. O Pix está na descrição e nos comentários. Qualquer valor já ajuda a manter tudo de pé e garante que novos audiolivros como este continuem chegando até você. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Isso também faz uma enorme diferença. Te vejo no próximo. Até lá. Este audiolivro foi produzido pelo canal O Tradutor, por aquele que ainda resiste aos ditames dos grandes sábios.